Tenha a bondade de sentar-se um instante. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no 6º domingo do tempo comum e hoje nesse evangelho, tanto nas leituras, nos leva a refletir sobre aonde está a nossa felicidade, aonde está a nossa esperança, aonde está a nossa segurança. E por isso precisamos entender que a nossa verdadeira segurança está em Deus. Deus é de fato a nossa segurança. E é em Deus que nós encontramos a nossa felicidade, não nas coisas passageiras desse mundo. Tudo passa, os prazeres deste mundo passam, as coisas deste mundo passam, os bens material passam, as pessoas passam, porém Deus permanece. E é em Deus onde nós devemos, de fato, colocar o nosso coração. E por isso nós temos a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias, onde vai dizer: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no outro homem. Nossa, Padre, e agora? Não podemos confiar em ninguém? Como assim? Aqui devemos entender, maldito o homem que coloca a sua confiança no outro homem, é quando de fato aquilo que deveríamos colocar em Deus, nós colocamos na pessoa, de outra pessoa. Ou seja, nós precisamos entender que Deus é o tudo na nossa vida. E quando nós colocamos de fato a nossa confiança, como deveria ser em Deus e não nas coisas e pessoas, o outro sempre pode falhar conosco, o outro sempre pode errar conosco, o outro sempre pode nos machucar, nos ferir, porque cada um de nós temos aquilo que chamamos de pecado. Todos nós temos as nossas misérias e falhas, e por isso quando nós colocamos e confiamos tudo no outro, quando o outro me ferir, ou me machucar, ou me frustrar, aí eu perdo então a estabilidade da vida. Quando nós colocamos a nossa esperança nas pessoas, e às vezes eu machuco com essas pessoas, eu perdo a esperança, eu perdo o sentido da vida, porque nós devemos colocar o nosso coração em Deus. Às vezes eu escuto por aí: Padre, meus filhos é tudo para mim. Padre, meu esposo é tudo para mim. Padre, minha esposa é tudo, minha mãe é tudo para mim. Está errado, isso é pecado. Converte o coração. Por quê? Quem é o tudo na nossa vida? É Deus. E por isso o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós então colocamos no outro esse tudo, é onde muitas vezes nós frustramos. E aí podemos passar várias realidades, como por exemplo, uma mãe que passa pelo luto da perda de um filho. Se ela colocou tudo no filho e agora o filho morreu, vou parar de viver porque o filho meu morreu? Doeu, eu sei que está doendo, eu sei que o luto dói, eu sei que será difícil, mas precisa continuar a viver, continuar caminhando. Quando também um esposo ou uma esposa colocam tudo no outro e aí vem as dificuldades no casamento, e aí agora já não sei mais o que fazer porque eu coloquei a minha vida tudo na mão do outro. Não, eu tenho que colocar em Deus. Às vezes fazemos por aí o seguro de vida, ou o seguro dos carros, de veículos, seguro da casa, para que no momento de dificuldade a gente possa usar aquela realidade financeira. Porém, para nós cristãos, a verdadeira segurança é Jesus. Jesus é a nossa verdadeira segurança. E nós precisamos ancorar o nosso coração nessa verdadeira segurança que é Jesus. O nosso coração humano, ele deseja muitas coisas. Podemos buscar muitos prazeres mundanos. Porém, esses prazeres mundanos nunca vai preencher aquilo que está no coração do homem. Porque o anseio do coração da humanidade é Deus. Quando Deus criou o homem e mulher e colocou no paraíso, Deus criou e colocou ali no coração de cada um de nós
o desejo, o anseio por Deus. E aí veio o pecado, foi como que uma desilusão, porque de fato Adão e Eva queria ser como Deus. E aí entra o pecado então entra uma desordem no nosso coração. E por isso o nosso coração muitas vezes quer buscar essas realidades humanas. Porém, isso não traz felicidade ao coração humano, porque foi inscrito no coração do homem e da mulher. Somente Deus preenche esse vazio. E por isso, quando nós colocamos o nosso tudo no outro, esse outro nunca será tudo. Sempre vai falhar, sempre vai faltar algo para preencher o nosso coração. E por isso que muitas vezes acontece por aí. Colocou tudo no outro, aí acabou aquele relacionamento, eu acho que eu vou tirar minha vida, porque minha vida acabou. Ou às vezes colocou tudo no outro, no dinheiro, aí quando vem uma dificuldade financeira, às vezes um problema, uma dificuldade, está passando ali muitas contas, eu não sei o que fazer, então eu vou tirar minha vida, porque acabou a minha vida. Não, você está colocando tudo no dinheiro. Calma, não se desespere. Deus é o seu tudo, então coloque o seu coração em Deus, Ele é a sua confiança, e é em Deus que Ele vai nos sustentar. E por isso, o profeta traz para nós também, falando da árvore, porque a árvore, ela precisa ter raízes, e a árvore, se ela tiver uma raiz muito rasa, o que vai acontecer com essa árvore? Se vier um vento forte, uma chuva forte, a árvore vai cair, vai ser derrubada. Assim, o profeta está dizendo, precisamos enraizar a nossa vida em Deus, buscar nas fontes de Deus a nossa força, porque quando vier as tempestades, as situações que podem nos levar de um lado para o outro, nós não vamos ser derrubados. Eu já trabalhei com plantações de eucalipto, e eu achava muito interessante nas roças que eu trabalhava. Depois, quando o eucalipto já estava grande, cuidava ainda do eucalipto. E ali eu via aquela realidade, rezava até mesmo com aquele tempo, com aquela plantação. Por quê? O eucalipto, no tempo da seca, você pode perceber, mesmo que não chova nada, ele está verdinho. Por quê? Porque o eucalipto ele vai com raízes profundas buscando água lá no solo. E assim tem alguns estudos até sobre a plantação do eucalipto que diz que o que o eucalipto cresce para cima, ele cresce para baixo buscando água. Ou seja, ele vai atrás numa profundidade muito grande para se alimentar, tomar água ali para não secar e não morrer. E o eucalipto, muitas vezes na roça onde eu estava, eu via, às vezes vinha uma chuva forte, um vento, às vezes alguns até quebravam, mas muitos apenas emborcavam, ele nunca quebrava. Vinha para um lado, vinha para o outro, mas não quebrava. Por quê? Tinha raízes. Assim também é onde eu rezava e pedia a Deus, eu preciso ter raiz em Deus. Eu preciso matar a sede no meu coração em Deus, porque o meu coração humano muitas vezes quer matar uma sede, saciar dos prazeres mundanos, saciar das realidades humanas, mas o meu coração não vai matar essa sede, porque essa sede somente Deus pode saciar no nosso coração. E esta água que jorrou do seu coração aberto é onde nós precisamos tomar dessa água para preencher o nosso coração. E aqui nós podemos pensar nas realidades mundanas que não preenchem o nosso coração. O pecado não preenche o nosso coração. E por isso o salmista vai dizer, é feliz quem a Deus se confia. Então a felicidade está em Deus, a felicidade não está nas coisas do mundo. A felicidade está em Deus. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Onde está a felicidade? Em Deus. Deus é a nossa felicidade. Deus é aquele que sacia o nosso coração. E por isso precisamos nós nos converter. A conversão não é só uma vez e pronto, agora sou católico, vou na missa e beleza. Não, a conversão ela é diária.
Todos os dias precisamos pedir a Jesus: sacia a sede do meu coração e me dê a graça de abandonar o pecado, porque o meu coração muitas vezes vai querer buscar o pecado. E precisamos também nós cortarmos as relações com a vida de pecado. Uma coisa é cair por fraqueza, outra coisa é cair porque eu já não luto, eu já não caminho, eu já não importo mais se eu estou no pecado ou se eu não estou no pecado. Precisamos, assim como o salmista, ter essa felicidade e não andar conforme os conselhos dos perversos. O que seriam os conselhos dos perversos? Nós precisamos entender, assim como Adão e Eva foram tentados no paraíso por Satanás, nós também somos tentados a deixar a felicidade em Deus para viver uma felicidade passageira, que são os prazeres do mundo. E aí então vem as tentações. E nós temos que saber lidar com essas 3 tentações. Nós temos a tentação do mundo, sempre o mundo trazendo como tudo mais belo lá fora, tudo melhor fora de Deus. E isso é uma tentação do mundo. Nós temos que lidar com as tentações do demônio, que sempre vai vir sussurrar no nosso ouvido: faça isso, abandone, deixa, continua no caminho errado. E também muitas vezes precisamos lidar com a tentação contra nós mesmos, contra os anseios e desejos do nosso coração. Então nós precisamos não andar escutando esses conselhos errados. Quais conselhos? Por exemplo, às vezes a gente escuta por aí: nossa, esses cristãos é uma vida tão ruim, ser cristão é tão triste porque nada pode. É assim que a igreja ensina: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E ao contrário, viver conforme a lei do Senhor é viver na felicidade. E é infeliz aquele que vive no pecado. É infeliz aquele que vive nas realidades do mundo. E muitas vezes nós cristãos vamos dando ouvidos para isso. E isso vai matando a graça de Deus em nós. Quer ver como isso acontece? Ah, você foi traído? Trai também. Vai lá, já fez com você, paga com a mesma moeda. É o que escutamos por aí. Ah, não, você é bobo, você é jovem, tem uma vida pela frente, fica vivendo aí essa questão de castidade no namoro. Aproveita o mundo, você está novo, nova, conforme os conselhos dos perversos. Não, você está passando por uma dificuldade financeira e você trabalha lá, mexe com dinheiro. Pega um pouquinho desse dinheiro, ninguém vai nem perceber. Ou vem uma voz aqui, o diabo, ou vem uma voz aqui no seu coração, seus desejos humanos, ou vem as realidades do mundo dizendo: todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Ah não, na política todo mundo rouba, então rouba também, você está aqui, rouba também. Não, nós cristãos devemos agir diferente, devemos ser diferente, porque estas realidades do mundo não irá preencher o seu coração. E nós precisamos então cortar o vínculo com o pecado, porque se nós dialogarmos com o pecado, 99,9% quem dialoga com o pecado vai cair no pecado. Se eu começo a dialogar demais pensando em trair, vai trair. Se eu começo a dialogar demais contra a pureza, vai cair no pecado da impureza. Se eu começo a dialogar demais com o roubo, vai roubar muitas vezes. Então não dialogue. Se você percebe que fulano ou fulana te leva para o caminho errado, corta o vínculo. Pare de andar conforme os perversos. Vem para a vida de Deus, vem para a felicidade que é Deus. Se aquele programa de televisão te leva a pecar, novelas e tantas outras realidades, corta, arranca. Jesus é muito claro para nós na nossa vida. Precisamos de nos converter todos os dias. E assim, para que nós possamos viver uma felicidade em Deus. E onde está o nosso prazer? Como eu falei, nada nesse mundo preenche. Podemos viver uma noite dos maiores prazeres mundanos. No final daquela noite, vem o vazio existencial no coração. Não preenche. E por isso, precisamos entender que é em Deus
que colocamos essa confiança, porque é Deus que preenche o nosso coração. E vai nos dizer São Francisco de Assis, quem é o nosso tudo? É Deus, meu Deus e meu tudo. Tu és o meu sumo bem. Se tenho Deus, tenho tudo. E por isso entra o evangelho de hoje, Jesus trazendo para nós as bem-aventuranças. E o que quer dizer bem-aventurado? Quer dizer aquele que é feliz. Então, trocando a palavra aqui, bem-aventurado seria: feliz é aqueles pobres, porque deles é o reino de Deus. Feliz é aquele que agora tem fome, porque sereis saciados. Felizes é aqueles que agora chorais, porque havereis de rir. Mas parece ser o contrário. Como assim? Felizes aqueles que têm fome, felizes aqueles que choram, felizes os pobres. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses entenderam. Jesus não está dizendo que somente é feliz aquele que é pobre, mas é aquele que de fato não coloca nas coisas humanas a felicidade. Não tem apego às coisas da vida humana, não tem apego às pessoas, não tem apego aos bens, não tem apego ao dinheiro, ao sucesso, ao poder, porque sabe que tudo isso passa e não preenche o coração. Mas é feliz aquele que entende que Deus é tudo. Então, quando eu entendo que Deus é tudo, eu posso estar vivendo na abundância, eu louvo e agradeço a Deus, porque é Deus que está comigo. Eu posso estar vivendo na miséria, mas se eu coloco Deus como meu tudo, eu sou feliz. Eu posso estar vivendo com muitas farturas e posso ter Deus no coração, sou feliz. Mas também posso estar vivendo na maior pobreza. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E por isso São Francisco de Assis repetia esta graça: se tenho Deus, eu tenho tudo, e isso me basta. E aqui Jesus então traz para nós: então é feliz aquele que põe a sua confiança em mim, mesmo se não tem nada. E ao contrário, ai de vós, ricos, ai de vós que tendes farturas, ai de vós que agora rides, por quê? Ai daqueles que pensam: ai, eu sou feliz porque eu tenho isso, eu sou feliz porque eu estou com isso. Ai de vós, porque isso passa. Então colocai o vosso coração em Deus. Que nós hoje nessa Santa Missa peçamos essa graça, que o nosso coração possa se ancorar em Deus e que Jesus preencha o nosso coração de todo e qualquer vazio que possamos estar passando, porque Ele é a nossa alegria eterna. As coisas do mundo são alegrias passageiras, mas em Deus nós temos uma alegria que não passa. E essa alegria não é a ausência de sofrimento. Mesmo em meio aos sofrimentos e dores desta vida, como a árvore que vai para um lado e para o outro, eu sei que até isso vai passar. As dificuldades, os problemas, as situações, quando eu coloco em Deus, sei que Ele me sustenta. Que assim nós peçamos hoje, que o nosso coração esteja em Deus e que Ele preencha o nosso coração com o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa